Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo esteja conosco. A leitura do Evangelho nos falou sobre algumas das bem-aventuranças que Cristo nos ensinou. E o tema da noite é justamente bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus nos traz essa palavra tão importante. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E nesse exato momento, nós temos vários conflitos armados em vários pontos do globo. E aí nós vamos entender o porquê que é tão importante essa fala do Cristo. Nós temos algumas informações da literatura espírita, principalmente nas obras de Chico Xavier, onde alguns espíritos, entre eles Emmanuel, José Luiz, nos dizem que a psicosfera da Terra é densa, é escura, é nociva. E o que seria essa psicosfera? Essa psicosfera é formada pelas nossas emanações. Essas emanações, elas acontecem pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Mesmo sem nós sabermos, nós estamos emitindo emanações. O que seriam essas emanações? Energias, fluidos. Mas eu acho que a palavra para entender melhor seria energia. E para quem é totalmente estranho a essa questão, mas como assim energia? Como que nossas atitudes, pensamentos, sentimentos vão gerar energia, vão formar essa psicosfera na Terra? E essa psicosfera, ela fica na atmosfera da Terra. Bom, para entender de forma fácil, basta a gente lembrar de algum momento que nós chegamos em algum ambiente e, sem mais nem menos, nos sentimos mal. Chegou em algum lugar e, não sei, ficou ruim, começou a se sentir mal, sentir estranho. Ou quando alguém se aproximou da gente, a gente estava bem e a pessoa se aproximou, a gente ficou mal. Entendendo isso, fica fácil entender o que é essa psicosfera. Da mesma forma que nós deixamos o ambiente bom ou ruim com a nossa presença, é assim na atmosfera terrestre. Quando nós chegamos num ambiente e nos sentimos mal, é porque alguém ali, ou algumas pessoas, as suas energias estavam desequilibradas e nós, ao entrarmos nesse ambiente, nós percebemos isso. O bom é que o oposto também acontece. Quando tem pessoas que vibram numa sintonia, na frequência melhor, pessoas que têm sentimentos mais equilibrados, deixa o ambiente bom também. Às vezes também chegamos num ambiente e nos sentimos bem, como por encanto. Tem pessoas que só por falar com a gente, nos deixam a gente bem também. São essas emanações. Eu duvido que, pelo menos, metade de vocês não passou por isso. Duvido, porque é muito comum. Eu até diria que todos, em algum momento ou outro, sentiram isso. Isso é muito comum acontecer. Então, como acontece nos ambientes, acontece também no todo. Então, imagine que nós temos aí hoje na Terra em torno de 8 bilhões de pessoas. E nós estamos num planeta ainda de expiações e de provas. Ou seja, nós não temos anjos aqui. É claro que, felizmente, temos pessoas boas. Claro que sim. Mas não é um lugar de anjos. Nós temos muitos defeitos, precisamos crescer bastante ainda. Então, imagina que essa psicosfera ela é formada pelos sentimentos, pensamentos e ações de 8 bilhões de pessoas.
E os espíritos, como eu falei, nos trazem a informação de que a psicosfera da Terra ela é densa. Formam-se miasmas, energias pesadas, densas. Essa, infelizmente, é a situação do globo terrestre. E nós nos admiramos de que ainda haja conflitos armados na Terra. Nós temos guerra atualmente, infelizmente. Mas por que que isso acontece? Nós costumamos dizer assim, o mundo está ruim, o mundo não melhora. Mas quem que é esse tal de mundo? Alguém já tomou café com o mundo? Já chamou o mundo para almoçar em casa? Quem que é esse tal de mundo? A gente coloca como algo distante da gente. O mundo que está ruim, o mundo que está perturbado. Mas quem que é o mundo? O mundo é cada um de nós. Nós somos células do todo. Nós somos células do mundo. Então o mundo é cada um de nós. E por que que nós temos guerra? É porque cada homem e cada mulher ainda traz a guerra dentro de si. Parece meio pesado isso, mas é a realidade. Nós fazemos as nossas guerras particulares. Nós guerreamos com os familiares dentro de casa, nós guerreamos com vizinhos, nós guerreamos com colegas de trabalho, nós guerreamos no trânsito. E aí nos admiramos, nos espantamos quando vemos conflitos de grandes proporções. Nós temos visto aí ao longo da história da humanidade muitos e muitos conflitos sangrentos, absurdos. Mas por quê? Porque cada um de nós não conseguiu construir a paz dentro de si próprio. E eu não estou falando aqui de forma metafórica. A verdade é essa. Se o mundo é composto de cada um de nós, e se o mundo está doente, tem algo errado conosco. Tem algo errado com a gente. E aí, se nós não conseguimos nos pacificar, viver em paz com os familiares, com as pessoas da nossa rua, com a gente pega o ônibus ou cruza de carro na avenida, com os colegas de trabalho, que é o nosso mundo menor, a gente não consegue fazer paz nesses ambientes com essas pessoas, como exigir que o mundo esteja em paz? É porque cada um de nós não está em paz. Então, de fato, o mundo só estará em paz quando cada homem e cada mulher tiver construído essa paz dentro de si. E aí Jesus nos traz essa mensagem: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ele sabia o que estava dizendo. Ele não falou isso à toa. E quando nós vivemos de espírito armado, quando nós não nos pacificamos, a vida não corre bem. Às vezes converso com pessoas que, aonde vai, tem algum problema, sabe? Vai comprar um sapato, aí a vendedora é grosseira com essa pessoa. Aí vai no posto de saúde e a atendente acaba tratando mal. Aí vai ao supermercado e encontra um caixa mal-humorado. Isso é fato, gente. Eu conheço pessoas assim. Aí quando você começa a analisar, é porque essa pessoa é assim também. Ela vive com o espírito armado, preparando respostas. Ela sempre acha que alguém vai tratar ela mal. Ela fica armada. E sempre que alguém acaba sendo meio mal educado, ela nunca releva, sempre responde na mesma moeda e às vezes de forma desproporcional. Se a pessoa fala 2 palavras, ela fala 10. Então, ou seja, ela carrega dentro de si essa prevenção contra as pessoas. E por isso ela atrai pessoas reativas também. É assim que funciona. Basta vocês analisarem qual que é o comportamento das pessoas que mais se queixam dos outros.
geralmente são as que são iguais. Existe um mecanismo de atração entre os equivalentes. São sintonias que a gente atrai. E nós sempre achamos que o outro foi mais educado conosco, que fulano que poderia ter sido mais gentil, mas e a nossa gentileza? Onde é que está? E a nossa educação? Onde é que está? E aí as coisas não fluem bem porque a gente vive nessa prevenção, armado contra tudo e contra todos. E as coisas não vão bem quando nós temos dentro da gente a prevenção, quando nós temos dentro da gente a mágoa, o ressentimento, a falta do perdão. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela é uma advogada, e uma das clientes acabou fazendo uma denúncia na OAB, fez uma denúncia contra a advogada e a denúncia foi totalmente injusta. A cliente que não entendeu, por mais que a advogada explicasse, ela não entendeu e injustamente acabou fazendo a denúncia na OAB. Felizmente, a OAB percebeu que a mulher estava equivocada e não houve nenhum processo administrativo contra a advogada. Porém, a advogada ficou com ressentimento dessa mulher, dessa senhora. Ficou com um profundo ressentimento. Inclusive, não conseguia desejar nada de bom para a mulher. E quando cruzava com a mulher na rua, aconteceu algumas vezes, vinha aquela ira dentro dela, aquela raiva, aquele ressentimento. Sempre era assim. E o escritório dela ia bem, porém, de uns tempos para cá, começou a melhorar mais. Ficou melhor do que estava. E aí, alguém perguntou para ela, mas por que será que de uma hora para outra, o escritório melhorou mais ainda? A clientela está boa? E aí a advogada falou, não sei, será que é porque eu não estou mais sentindo raiva da fulana? Eu tenho feito orações e outro dia encontrei com ela na rua e não senti mais raiva, não pensei em nada de mal. Será que é isso? Eu acho que é, gente. Eu acho que é. Ela limpou o campo vibratório dela, ela limpou o coração dela, ela passou a ficar em paz. E é interessante essa observação que talvez a senhora que fez a denúncia nem soubesse que a advogada estava alimentando um sentimento ruim contra ela. Mas a advogada estava. E aí, a partir do momento que a advogada conseguiu perdoar, as coisas começaram a caminhar melhor que antes. Então percebam que detestar ou odiar faz mal para quem sente esse sentimento e não para o outro. Porque às vezes o outro não está nem sabendo. Nem imagina que isso está acontecendo. Eu vi uma frase uma vez que eu achei bem interessante, que dizia que odiar é o mesmo que você tomar veneno e querer que o outro morra. Porque faz mal para quem está odiando, né? E não para o outro. Eu citei aqui a questão do trânsito, e isso é muito recorrente em palestra espírita. Geralmente o palestrante vem aqui e fala sobre o trânsito. E por quê? As estatísticas mostram que muitos conflitos, às vezes com morte, com agressão, acontece no trânsito. E aí, por que é tão emblemático isso? Trânsito. É a hora que a gente é testado na paciência. Eu não dirijo por conta do meu problema de visão, mas eu sei como é. A gente não dirige, mas anda com pessoas no carro, né? E a gente vê como que estressa a hora que recebe uma fechada, a hora que o outro faz algo que não devia. É interessante como que é automático. A
pessoa geralmente xinga, ou às vezes dá um soco no volante. E numa dessa, coloca a cabeça para fora e xinga, e se o outro está na mesma vibe, para o carro e aí acontece conflito e às vezes com morte. Eu acho isso muito emblemático realmente, e é uma das bobagens maiores que o ser humano faz. Por quê? Essa pessoa que deu uma fechada no outro no trânsito, quando ela dobrar a esquina, ninguém vê mais. Aquele que recebeu a fechada não vai ver mais. Aquele cara que fechou, ele não vai estar na manhã seguinte tomando café na casa dele. Não vai jantar nem almoçar lá com ele. Vai dobrar a esquina e já foi. Não viu mais. Então basta respirar fundo e relevar. Mesmo porque muitas vezes essa fechada de trânsito não foi por querer. E a pessoa não é lá tão hábil no volante, às vezes não viu, estava distraído. E aí nós não conseguimos relevar as mínimas coisas, mas nós nos admiramos que haja guerra no mundo. Parece contraditório, né? E sob essa perspectiva de que nós somos parte do mundo, nós somos células desse mundo, a gente analisa algumas coisas e a gente percebe que nós somos mesmo. Tudo está interligado. Existe um filme que fala, acho que é o Efeito Borboleta, se não me engano, que diz que o bater de asas de uma borboleta num canto pode afetar um outro canto bem distante, algo assim. A gente consegue entender isso analisando o clima. Às vezes a gente vê a meteorologia falando que vai vir uma tempestade aqui porque houve uma massa de ar quente lá no oceano, não sei aonde, lá no continente, não sei aonde, e afeta a gente aqui. Tudo está interligado, tudo. E com a globalização da informação, mais ainda. Tudo está interligado. E vai ficar cada vez mais. Porque a informação hoje ela é muito rápida, ela é instantânea. O comércio cada vez mais globalizado. Então, tudo está caminhando para isso, para ficar cada vez mais globalizado. E com nossas emanações de pensamentos e ações, é a mesma coisa. Dá-se a mesma coisa. Se o teu vizinho está emanando pensamentos ruins, de raiva, de ódio, de vingança, isso de alguma forma acaba afetando a gente, porque nós vivemos no mesmo planeta que ele. Quando o André Luiz, o Emmanuel, fala dessa psicosfera, está falando que o pensamento é de A, de B ou de C. É a média do pensamento geral da humanidade. É essa a média. Então todos nós somos afetados por isso. Todos nós. E como querer paz se nós não deixamos de fazer guerra dentro de nós mesmos? Basta olhar o dia a dia. A gente perder a paciência, basta alguém passou e não fechou a porta, deixou um copo sujo na pia. Eu não estou falando que isso está certo, mas eu acho que não é motivo para guerra também, né? E esses conflitos, eles vão se estendendo. Ora com o familiar, ora com o vizinho, ora com o parente mais distante que aparece, no trabalho, e nós vamos produzindo as nossas guerras particulares. Não temos paciência no caixa, e há alguns, caixa do supermercado, e há alguns que passam na frente do outro, alguns que querem furar a fila do ônibus, alguns que não dão lugar no ônibus porque acham que tem direito mesmo sentando nas cadeiras amarelas enquanto tem um idoso de pé.
E essas coisas, elas têm que ser vistas, tá? A gente não consegue construir a paz dentro da gente se não observarmos as pequenas coisas. A vida é feita de detalhes. E aí, quando a gente começa a despertar para isso, a gente vai promovendo essas mudanças gradativas dentro da gente, o entorno vai mudando. Quando a gente se pacifica, a gente passa a ser menos agressivo com o marido ou a mulher em casa, a gente passa a ser menos agressivo com os filhos, com os irmãos, com os pais, com os vizinhos. E o mundo, as pessoas costumam ser reativas. Quando a gente passa a ter um comportamento mais pacífico, as pessoas no entorno vão se pacificando também, porque não encontram o espelho. E nós teimamos em pensar o seguinte: mas quem tem que mudar é o fulano, não sou eu. Quem está errado é ele, não sou eu. Mas será que é mesmo? Eu observo muito uma coisa: quando a gente está conversando com alguém, muitas e muitas vezes nós não estamos de fato ouvindo a pessoa. Nós estamos pensando no que nós vamos responder. Está ali pensando o tempo todo. Então a gente não está de fato ouvindo, fazendo a escuta. Nós estamos pensando o que nós vamos responder para ela. Então para nós é mais importante o que nós vamos dizer, não é o que a pessoa está dizendo. É um equívoco, né? É um equívoco. Porque a gente está se achando superior ao outro. Então o egoísmo já se mostra por aí. É o que eu falo que é importante, o que o outro fala não tem importância nenhuma. Então, eu preciso ficar aqui o tempo todo preocupado com o que eu vou responder para ele. Então, perceba que são tantas coisas que vão passando despercebidamente, a gente não se dá conta, e depois nós nos assustamos. Por que as coisas não fluem bem? Por que a vida não está acontecendo como deveria, como nós gostaríamos que ela acontecesse? Por que o mundo não está em paz? E nós olhamos isso como algo fora de nós. Não tem nada a ver com isso. Eu não sou presidente do país que declarou guerra contra o outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim. Temos sim. Cada pessoa interagindo uma com a outra, sabendo ou não sabendo, as emanações são trocadas. A energia não pede licença para entrar e nem para sair. Um ser humano sempre influencia o outro. Sempre. E aí, falando em guerra, não tem como a gente não pensar em políticos. E a gente fica indignado quando nós vemos, e vemos muito, infelizmente, principalmente no Brasil, corrupção, né? Mas esses políticos que estão lá, eles vieram de Marte? Ou talvez de Plutão, não sei. Não, eles vieram daqui mesmo. Então, se eles vieram daqui, tem algo errado conosco. Essa responsabilidade, ela tem que ser dividida por cada um de nós. Não tem como a gente culpar alguém e se colocar isento. Não tem jeito. Porque a atitude de cada um de nós vai impactar na atitude do outro. E vamos voltar ao trânsito novamente. Você está dirigindo, a pessoa te fecha e você coloca a cabeça para fora do carro e xinga ela, você ofende. Aí você às vezes estragou o dia da pessoa. Você deixou ela nervosa, de repente ela chega no trabalho e maltrata um colega de trabalho, porque se irritou com você. Às vezes se irritou com você, chega em casa, maltrata a esposa, ou maltrata o filho. Vocês percebem que está tudo interligado? Está tudo interligado.
Uma coisa leva a outra. Nós vivemos num contexto de coletividade, material e espiritual também. E o Evangelho de Jesus, ele nos chama para essa responsabilidade. Quando Jesus fala bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ou os brandos, os pacíficos, é a mesma coisa, ele está fazendo um convite para cada um de nós construirmos essa passividade, essa brandura dentro de nós. Porque só assim o mundo vai melhorar. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque o mundo é composto por pessoas, e pessoas somos nós. Cada um de nós. Essa palavra de Jesus, a gente lê e acha bonito, mas se esquece de aplicar no nosso dia a dia. E vamos seguindo aos trancos e barrancos e achando que o mundo é cruel, que a culpa é do mundo, a culpa não é minha, é o fulano, é o beltrano. É claro, gente, que seria muito mais cômodo se a culpa fosse sempre do outro. E seria até mais agradável de ouvir numa palestra igual essa, a gente ouvir o palestrante falar, não, mas a culpa é do seu vizinho. A culpa não é sua, a culpa é do seu parente. Mas não dá para ser assim, não tem como. Não tem jeito. Nós, cada um de nós, está em construção, nós não estamos prontos ainda. E como nós não estamos prontos, é natural que nós erremos ao longo da jornada. Isso faz parte. Porém, quanto menos errarmos, melhor. Quanto mais cedo a ficha cair, melhor. Quanto mais cedo nos dermos conta das arestas que precisam ser aparadas em nós mesmos, melhor. Aí as coisas começam a fluir muito melhor. E essa questão de quando você muda, o entorno começa a mudar, é verdade, gente. Eu tenho visto isso acontecer. A pessoa começou a mudar dentro de casa, aí os outros vão acompanhando. Parece que é contagioso, né? Mas é um contágio do bem. Quando a pessoa percebe mudança no outro, ela se sente motivada para mudar também e começa a pensar, por que o fulano está diferente, né? Fulano está mais calmo, está mais tranquilo, está menos agressivo, está relevando mais as coisas, e aí vai se construindo a paz dentro de casa. E é impressionante que, como dentro de casa, qualquer palavrinha já é motivo para discussão, né? Às vezes as mínimas coisas não se tem paciência. Se agride verbalmente e às vezes até fisicamente, né? Infelizmente. Por pouca coisa. Mas aí a culpa é do mundo, porque o mundo está em guerra. Mas a guerra particular lá dentro de casa, a guerra é de cada um. E o mundo particular de cada um. A composição do mundo é feita por nós mesmos. Não tem como fugir disso. Não tem jeito. Há de haver mudança, sim. Há de construirmos a paz na Terra. Esse tempo vai chegar. Mas por que demora tanto? Porque a mudança tem que acontecer primeiro em cada um de nós. A mudança é individual. Não tem como o vizinho mudar por você, nem por mim. Essa mudança, ela tem que acontecer particularmente. Ela é pessoal e intransferível. E aí chegará o tempo em que cada ser humano vai ter construído a paz dentro de si próprio. E aí não vai mais ter espaço para a guerra. Essa fala de Jesus que os brandos, os pacíficos, né, herdarão a terra, quando a gente analisa essa fala dele
sob a visão espírita, fica fácil para a gente entender. Porque na visão do espiritismo não vai ter juízo final, julgamento dos bons que vão para o céu e dos maus que vão para o inferno. Não vai ter isso. A doutrina espírita nos explica, e eu acho que é uma explicação que a razão aceita, porque ela tem coerência, nos diz o seguinte, que o julgamento, quando nós desencarnamos, ele é feito pela própria consciência de cada um de nós. Não é Deus que vai, sentado num trono, apontar o dedo para cada um e falar, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, esse julgamento ele também é pessoal. É a nossa própria consciência. E por que que os mansos, os pacíficos herdarão a terra? Não vai haver esse julgamento de juízo, né? Porém, a terra evolui. Ela evolui porque os seus habitantes evoluem. E por mais que vejamos o caos por aí, como eu falei no começo, nesse momento está havendo conflitos, apesar disso, nós temos caminhado. Se nós olharmos para trás, vamos perceber que a humanidade caminhou bastante. Já fomos bem piores. Então, nesse processo de evolução da Terra, o que vai acontecer em dado momento? Sabe aquela história de que tem uma classe de alunos e tem um aluno ali que ele perturba todo mundo? E ele não quer estudar, ele bagunça, ele perturba, os pais são chamados e não adianta. Aquele garoto realmente ele não quer saber. Aí acaba sendo expulso da escola. Eu, para ser bem franco com vocês, como eu não sou professor, eu nem sei se isso acontece ainda, tá? Mas eu lembro que na minha época acontecia. O colégio expulsava a criança. Ele tinha que ir para outro colégio. E às vezes era tão terrível que era expulso de mais de um. Mas pegando como exemplo isso, o que vai acontecer? É algo semelhante. Como nós sabemos, a evolução de cada um de nós, ela se dá através de muitas vidas. Nós desencarnamos e voltamos a encarnar, é a reencarnação. Desencarnamos, ficamos um tempo na espiritualidade e voltamos para cá de novo. O processo de evolução acontece dessa forma. E que a espírita sabe que a Terra está chegando num ponto de transição, de mudança. Que ela passa a ser o tão sonhado planeta de regeneração. Ela sai daquele status de planeta de provas e expiações para um degrau acima. E aí esses espíritos renitentes no mal, que reencarnam e não mudam, da mesma forma que acontece com o aluno na escola, com o aluno rebelde, esses espíritos serão expulsos daqui. De que forma? Quando a pessoa desencarnar, na hora de reencarnar, não reencarna aqui mais. Ela vai para um outro planeta inferior à Terra. Ah, mas como assim outro planeta? Ora, Jesus não falou há muitas moradas na casa do Pai? Nós temos um universo sem fim. E até onde os nossos telescópios conseguem ver, são bilhões e bilhões de planetas. Por que a vez de ter vida só na Terra? Isso é incoerência, né? Então, há muitos e muitos planetas. E aí o que acontece? A pessoa continua persistindo no mal aqui na Terra, ela vai reencarnar num planeta inferior à Terra, para o aprendizado dele, tá? É o tal do remédio amargo. E aí, essa fala de Jesus, dentro desse contexto, se encaixa perfeitamente. Porque aí, quem que vai ficar na Terra, nessa Terra melhorada, nessa Terra regenerada? Os mansos e os pacíficos. Os belicosos, aqueles que insistem nos conflitos, não ficarão mais aqui. Por isso que os brandos e os pacíficos herdarão a terra. Aí faz sentido, né? Aí tudo se encaixa. A gente está convivendo com os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos, mas na verdade a nossa ficha não caiu ainda.
A gente ainda lê, por exemplo, o Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, nós achamos bonitos, tão somente. Achamos bonito e fica por isso mesmo. Aí, quando as coisas vão ficando difíceis para a gente, os problemas vão surgindo, ninguém está isento de problema, isso é fato, né? Porém, se nós não tivéssemos tantas guerras internas, os problemas seriam muito menores. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, quando a gente começa a patinar, começa a vir os problemas, as dores, muitas vezes lembramos do Mestre, né? Lembramos de Jesus, e que bom que lembramos. E aí, empurrados pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, nós começamos a meditar nas palavras dele. E aí a gente vê que faz sentido. Faz todo sentido. Vocês querem coisa mais profunda do que a famosa passagem da mulher adúltera? Isso é maravilhoso, gente. Isso é de uma profundidade sem tamanho. Embora eu sei que todos vocês já conhecem, mas vamos relembrar um pouquinho. Jesus está lá, abaixado, mexendo na areia, né, com os dedos. E aí chegam alguns homens, alguns fariseus com a mulher e dizem para ele: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. Porque naquela época, na época de Moisés, se a mulher fosse apanhada em adultério, pelas leis mosaicas, deveria ser apedrejada. E aí, esses fariseus querem pegar Jesus em contradição. Porque se Jesus dissesse, não é para apedrejar, aí eles iam procurar confusão com Jesus, dizendo que Jesus era contra Moisés. Aí, eu não sei se eu falei certo, mas enfim, se ele, vou só pegando o pensamento que eu dei uma voada. Então, se Jesus dissesse para eles, não apedrejem, eles iam dizer, então você está contra Moisés? Porque Moisés diz que tinha que apedrejar. E aí, se ele fala apedrejem, também ia ficar ruim, porque ele pregava o amor. Então o que ele diz com toda a sabedoria? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nenhum atirou. Por quê? Porque todos tinham pecado. Então esse ensinamento, ele de uma grandiosidade, de uma força, que a gente não tem noção. É que nós apenas lemos e achamos bonito, só isso. Meus queridos, eu vou encerrando a minha fala dessa noite, mas a minha fala não é de acusação, mesmo porque se fosse de acusação, eu teria que acusar a mim também, porque eu também sou ser humano, eu também não sou perfeito, eu também erro. Então essa fala é para que cada um de nós meditemos nas palavras de Jesus e busquemos construir a paz dentro de nós mesmos, para que o mundo fique em paz também. E nesse momento eu convido cada um de vocês a fechar os olhos, para nós buscarmos a presença de Jesus em oração. Mestre divino, Mestre da paz, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos pelo teu evangelho de luz, pelo teu amor, e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a construirmos a paz dentro de nós mesmos. Ajuda-nos a olharmos os nossos familiares, os nossos vizinhos, todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, como irmãos que são nossos, Senhor. Dá-nos a tua paz, Mestre, que assim seja.